Glórias a Deus, queridos. Estamos iniciando mais um momento de reflexão da palavra de Deus com uma palavra poderosíssima. A palavra de Deus, ela carrega em si a propriedade de mudar destinos. E nessa noite eu vou falar para você uma história belíssima, né? Que representa muito o cotidiano, porque nós somos assolapados, açoitados com notícias. No mundo de hoje é uma recorrência de informações tão constante, informações que atingem o país, que atinge o estado da pessoa, a cidade da pessoa, a família da pessoa, o bairro da pessoa, o emprego da pessoa, a família da pessoa ou a pessoa mesmo. Então, às vezes a gente é tomado por uma informação não boa, uma informação que vem como sentença para a nossa vida. E tem coisas que é assim, indesfazíveis, né? Assim, a gente olha como um resultado de um exame, como uma não aprovação numa coisa que você queria muito. E eu posso testemunhar a respeito disso, né? Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. E quando eu fui a gerente, eu passei, fui bem colocado, mas não passei politicamente porque eu não tinha o vínculo necessário no Serviço Público Federal, não tinha um respaldo político necessário para me colocar naquele cargo ali. Até aquele tempo eu nem sabia que precisava disso, mas depois eu vim a saber que realmente precisa. E o meu vínculo é com quem? Com Deus. Então já tinha, não, escolheram fulano, mas o coração de todo coração que tiver batendo na terra, debaixo d'água, no espaço, porque hoje tem corações batendo no espaço. Não estou falando de vida alienígena, estou falando que se envia astronautas, né, gente para o espaço para trabalhar lá, para fazer os experimentos. Ou seja, nas profundidades, aonde tiver um coração batendo, essa vida está debaixo do controle de Deus, tá certo? E ele tem poder para resolver. Primeiro que ele tem desejo de resolver. Então, às vezes a gente recebe uma palavra que vem como sentença, né? Eu falei, o ano passado eu tive um susto muito grande, nasceu um negócio aqui nesse peito, e eu fiquei muito aflito e a sentença que eu analisei eu mesmo, quando eu procurei o médico, ele disse, não, tem, nem mexa, né? Vamos lá para os exames, não sei o que e tal. Só que Deus, ele desfaz as sentenças desfavoráveis, tá certo? Ele consegue transformar até a maldição em bênção. Mas, estamos tratando aqui com o pastor Marconi Teixeira, que sempre vai escavacar alguma coisinha nova da parte de Deus para mim. E quando a sentença foi dada pelo próprio Deus, que não há outro maior por cima dele para a gente recorrer, como é que vai ser resolvido? Como é que Deus vai voltar a uma situação que ele está vendo a gente com a nossa cotidiano, a nossa intuição pecadora? Nós somos especialistas em pecar desde bebê, tá certo? É o menino mamando e a mãe, não toca ali, mamando e já pensando em botar o dedinho num canto que não pode, enfurar, e não pega na tesoura, a gente pega, e não pula daí, a gente pula, e não namora com fulano, a gente namora, e não suba acolá, a gente vai, e não vai andar com fulano, a gente vai, e não faça isso, a gente faz, e com o passar dos anos a gente vai criando uma coleção de erros, né? De pecado, de transgressão, e se não é a misericórdia de Jesus e o sangue do Cordeiro sobre minha vida e tua vida, então as definições estavam seladas, eram irremediável. Mas quando se trata de Deus, não há essa palavra irremediável. As situações se moldam ao seu bem-querer.
a sua ótima vontade. Eu ia dizer boa vontade, mas Deus é tão bom, tão bom. Quem foi que disse isso, pastor Marconi? Jesus, tá bom? 75% do que eu falo aqui é turbilhão de Bíblia. E os outros 25% me vêm dos mestrados, doutorado, bacharelado e outras coisas que eu estudei a vida inteira, para me dar um respaldo daquilo que uma pessoa está pedindo para. Ó, então, a vida inteira eu gosto, ainda hoje eu estudo. Agora eu estou comecei 2 pós-graduação, que não vou nem tratar desse assunto agora. Então o texto está onde, pastor Marconi? 2 Reis, capítulo 20. O texto da palavra de Deus diz assim: Ezequias adoece. Bom, é uma narrativa que acontece na vida de qualquer pessoa. Aqui podia ser: Luísa perdeu o emprego, Manel se divorcia, Joaquim tem dificuldade na empresa e vai fechar a empresa. Aqui podia ser: a viagem dos seus sonhos foi cancelada, o intercâmbio de Madeleine foi postergado. Podia ser inúmeras situações que vêm com uma resposta negativa de grande peso. Porque se não for de grande peso, a gente faz. Quer saber de uma coisa? Vamos, vira que segue, bola para frente, vamos lá. Mas tem coisa que tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ponto. Aí fica complicado. Quando tem um ponto final, quando tem uma vírgula, né? Mas quando tem um ponto final, mas nesse texto aqui, ó, naqueles dias é que adoeceu e ficou à beira da morte. Ele ficou doente das pernas, ficou uma coisa. Quem é Ezequias, pastor Marconi? O nome do livro é Reis. Então era um rei. Tá certo? Um rei do Israel antigo. O profeta Isaías, Deus sempre vai levantar profetas, homens e mulheres, pequenos como eu, outros maiores. Eu sou o menor da tribo de Levi, né? Fui tirado lá de detrás da malhada, igual a Davi, né? Sou pequeno, sou falho, sou transgressor, mas sou servo, sacerdote, profeta do Senhor, temente, pequeno pecador, não demagogo. São 30 anos pregando a palavra de Deus. Não sou uma pessoa que inventou de pregar essa semana, né? Quando eu abri esse YouTube em novembro, aí eu não sei mexer muita coisa, né? Ainda hoje eu faço questão de não saber. Eu procuro estudar coisas que me acrescentem no entendeu? Se não fizer no meu coração, pode ter certeza que eu não vou dar logo sono, entendeu? E eu fui perguntar ao IA como é que eu faria para ativar o YouTube. Ele disse: você tem algum sermão? Eu digo: tem uns 1000 e pouco. Entendeu? Então, são muitos anos eu pregando a palavra de Deus e testemunhando através de pastoreando, né, no nosso cotidiano real, pastoreando pessoas, né? Ninguém pastoreia igreja, se pastoreia pessoas. Igreja se administra, né? O que eu fiz e faço há mais de 30 anos, né? De 30 anos que estou no caminho de Cristo, com a graça de Deus. Então, o profeta Isaías, filho de Amós, está dizendo o parentesco de Isaías, foi visitá-lo. Talvez não tivesse nem pretensão, porque ele disse assim, foi levar uma mensagem, né? Mas Deus, ele se revela segundo a vontade dele. Quando ele quer se revelar, é aquilo, e a gente tem que se adequar ao coração de Deus para que as situações mudem. Por que eu estou trazendo esse sermão? Porque esse homem tem uma coisa que eu chamei de coração incandescente. Não diz que ele não era pecador, não diz que não errava, não diz que não falhava. Ele diz que, você vai ver no pouquinho, eu não vou ler, eu estou explicando, aí está parecendo que eu estou lendo um texto desse tamanho. Eu estou lendo a metade do primeiro versículo. Então, li 6 palavras. Entendeu? E o profeta foi visitá-lo e disse, assim diz o Senhor. Quer dizer, chegou lá, bateu o olho, aí Deus disse, fale para ele assim. Então, e ele não titubeou, né? Era aquilo mesmo, né?
Põe a tua casa em ordem, porque não te recuperará e você vai morrer. Bom, amigo, se fosse a pitonisa, um adivinho, uma, uma, uma sacerdotisa lá de uma religião tal, podia ser, podia não ser. Se fosse alguém que tivesse botado umas coisas espalhadas assim, aí podia ser, também podia não ser. Mas aqui alguém estava falando em nome de Deus e não era qualquer um. Ele diz aqui era quem está falando aqui é Isaías. Isaías é o evangelho do Antigo Testamento. Então, você quer, eu quero ler o Evangelho, lê Isaías, tá certo? Porque tudo que está lá no Novo Testamento, ele diz, vai ser assim, assim, vai ser assim, assim, ele é assim, e vai assim. Quer dizer, um homem cheio da presença de Deus, revelou tudo como é que ia ser 400 anos do Filho do Deus vivo nascer aqui na Terra, né? 400 anos, aí já está dizendo, também que eu está vendo, ele é assim, ô glória, aí já ficava todo feliz. Aí, só que ele foi visitar esse rei, e era comum o profeta ter relação com reis, os reis do tempo de Israel, eles andavam alinhados com os sacerdotes, com os profetas. Tem uma dificuldade, chama profeta, tá entendendo? Eu vou para a guerra, vou meter a ripa lá, vai ser espada para tudo quanto é lado. Estou prontinho, tá todo mundo no cavalo. Cadê o profeta? Que profeta? Você tem que perguntar ao profeta, amigo. Você acha que eu vou? Não vai. Já tá ali. Pergunta a Deus se é para ir. Aí Deus dizia, vá. Pronto. Aí era certeza. Se o profeta dissesse, vá, não, ele não ia. E se fosse, como alguns foram, ia ser desastroso, como foi, né? Desastroso. Então, o profeta foi visitar, põe tua cama em ordem, a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Então, o rei, ele vem em nome de quem? Vem em nome de Deus. Se for o Deus que eu estou pensando aqui, eu vou recorrer a ele agora, porque eu tenho acesso a ele também. Ele tem acesso a esse Deus para falar, mas eu tenho acesso a esse Deus para clamar. Vá alinhando sua cabeça e seu coração. Eu não sei, é um namoro acabado, é um concurso, você quer ir para os Estados Unidos, para a França, para a Europa, para a Argentina, quer fazer um curso, você quer consolidar seu casamento de uma hora para outra, para aquela situação, não, porque a empresa estava fluindo e agora está aqui, arruma duplicata, aí para o emprego que estava vindo também, aí vem a sentença, mas Deus desmancha a sentença. Deus desmancha sentenças. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E falou, e conversou, e clamou. Eu não sei o seu credo como chama. Se você for espírita kardecista, vai ser. Ele fez uma prece. Se você for católico, vai ser. Ele rezou a Deus. Se você for cristão evangélico como eu, você vai dizer, ele orou ao Senhor. E se você não pratica uma fé denominacional, mas você sabe que tem Deus. Então ele falou com o Papai do Céu. Foi assim que mamãe me ensinou. Fala com o Papai do Céu. Tá certo? Papai do Céu. Aí Deus, pois não. Porque vai se submeter a você? Não, é porque ele te ama. Pai, qual pai que o filho? A própria Bíblia, não, mas eu estou em dúvida, qual um pai? Você que não. A Bíblia é muito dura. Você que já não é essas coisas todas. Não é bem assim, não é pior. Que eu quis ser atenuar, eu quis melhorar para não ofender. Você, se seu filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra? Se seu filho pedir um peixe, você vai dar uma serpente a seu filho? Quanto mais o teu Deus está dizendo que a distância da gente para ele é os pensamentos. A Bíblia diz, os pensamentos de Deus é muito lá em cima, né? Então, esse homem aqui, ele recebeu uma sentença. Eu não sei por que é que aconteceu isso com ele, querido. A gente quer saber as razões da coisa. Às vezes você fica atrás de saber a razão da coisa, você precisa de solução. Eu e você precisamos de solução da nossa vida. A solução vem do alto. Eleve meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. Aí eu estou procurando aqui, meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. A bênção, a solução, a resposta que você precisa vem de quem? Vem de Deus, vem de Jesus. Ele orou ao Senhor. Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como eu tenho procedido para contigo com fidelidade. Ele não está dizendo que eu tenho andado 1000% e eu sou intocável, impermeável, impecável.
Ele tá dizendo que o coração dele, Senhor, eu converso contigo, você conhece minha alma, você conhece por dentro, você conhece meu deitar, meu levantar, Senhor. E ele não tem vergonha, assim, ele não se inibe, ele é como um filho falando com o pai. Senhor, eu sei que sou falho e pecador. Realmente, a própria Bíblia diz, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Então, as leis pagãs e as leis da física, metafísica e de todos os iscas e estudos que a gente vê, toda ação tem uma reação. Então, muita coisa é que a gente semeia mesmo, né? Eu tenho asma, eu tenho uma flauta transversal ali, linda, toquei muito tempo nela. Hoje eu tenho dificuldade de tocar, por quê? Porque a asma não me dá pressão suficiente para ficar gastando assim. Aí eu vou culpar quem? A flauta? Eu vou culpar o clima da minha. Eu vou culpar porque quando eu era novo eu fumava. Falar em fumava, você que fuma esse tal de vape, pare em nome de Jesus. Você é uma pessoa tão bonita, eu não sei nem quem é que entrou aí agora. Se você está fumando, pare em nome de Jesus, viu? Para que não ocorra de chegar um efizema, uma coisa, e depois você está numa situação precisando, que você não precisa viver isso. Tá certo? Uma pessoa linda igual a você, pode tratar de jogar fora. Trate de jogar fora esse tal do seu vape. É vape ou vape? É aquele negocinho que a pessoa chupa, sabe, sai a fumacinha, né? E bota o negócio bem ligeirinho no bolso, pois trate em nome de Jesus. Viu? Se você entrou só para escutar isso, já está resolvido. Trate de tirar isso da sua vida. Eu estou com 3 aparelhos e a câmera, não sei mais, tá certo? Senhor, eu te suplico, lembra de agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade, integridade de coração e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E chorou muito. Ele está fazendo essas coisas, e Isaías foi lá, era uma visita social, tudo bom e tal, aquele café, nem teve. Ele chegou, disse, e aí pronto, certo? Ele disse, não, certamente Deus era isso mesmo, e já foi pegando o rumo de volta. E ele vem cruzando o palácio. O homem não demorou, bateu a sentença, ele diz, eu sei quem tem a chave. Não, mas é porque Deus falou. Então, ele falou, mas ele também... Ele falou, mas ele é Deus, e eu sei o pai que eu tenho. Entendeu? Ele falou porque ele está mandando essa mensagem, mas sempre há misericórdia da parte de Deus. Não tem como haverá, será que, eu imagino, isso aí é político, acaba que você não deve nem dar bom dia. Se passar na sua calçada, não dê nem água. Agora, Deus não. Deus você vai achar misericórdia e graça sempre que você procurar ele. Mesmo que tenha uma sentença estabelecida contra você, e mesmo que essa sentença tenha sido dada por ele mesmo. Está entendendo? Porque a Bíblia diz: há um coração quebrantado e atrito, contrito. Atrito é outra coisa. Atrito é. Há um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Né? Então, ele está lá. O profeta disse isso e ele disse: eu vou proclamar a Deus. Deus, eu sei que. Imagina a ruma de servo que está de lado, todo mundo desesperado. Ele diz: não, eu vou buscar. Um já foi procurar não, eu vou procurar a solução. Ele não foi ele que disse? Pois então eu vou buscar nele. E ele começa a orar, e ele chora diante da. Ele não vai fazer espetáculo, mãozinha no peito, lá naquela exibição, num canto tal. Oh, como a gente tem visto hoje coisas terríveis nesse ambiente religioso, né? Um fingimento, mãozinha no peito, nada, se você espremer não sai azeite. Não estou criticando, sou um sacerdote antigo e então me dá uma sustentação para falar as coisas que eu falo aqui, tá certo? Eu tenho uma reputação. Meu nome foi forjado, foi experimentado, passou no óleo quente da forja, a marreta, passei na fornalha para encandecer um bocado de vez, para quando está agora a idade que eu estou, falar alguma coisa olhando nos olhos e não ter medo de ninguém pesquisar ou dizer se eu digo isso hoje, amanhã eu mudo, ou sei lá, teologicamente isso que ele está falando é correto. Eu procuro me garantir em Cristo naquilo que eu falo aqui, tá certo?
E ele chorou. E Deus vai dar a resposta. E Ezequiel chorou. Mas antes de Isaías sair, né? Quer dizer, ele está chorando já lá dentro, se acabando, né? Meu Deus, chega Jesus, eu quero solução. E alguém já está dizendo, deixa de besteira, Deus não já disse que vai morrer, morra. A mulher de Jó disse isso. Mas amaldiçoa esse Deus aí, morre, homem. Ela queria tirar as vantagens dela. Não vai nessas conversinhas, quando vem a gente com essas conversas. Não, vai, procura a resposta de Deus, tá certo? Então, o pessoal lá, não ore mais não adianta mais não, vai morrer, já estão quase. Vamos fazer a eleição, quem vai ser o rei, vamos ter fulano, os caras já estão descartando ele, já o povo não tem misericórdia, empatia, caridade, tem fingimento. Quando procura se aproximar de você, enquanto pensa tirar alguma coisa, espremer você para tirar alguma coisa para eles. E Deus não é assim. Deus, ele diz alguma coisa, ele diz, agora me procure, você vai ver que vai sair alguma coisa boa para você. Vai sair coisas boas para você. Isaías vem andando, para a escadaria, vai para o pátio, ele vai descendo e ele vai embora. Aí Deus disse, peraí, e veio a ele a palavra do Senhor. Ele já ia descendo. Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Deus já gostou, já começou a chamar ele de príncipe. Na outra lá, diga esse homem que ele vai morrer. Agora já começou e disse, um homem bonito, um homem é um príncipe. Olha como Deus gosta de elogiar. É uma princesa. Quando Deus traz resposta de bênção para a nossa vida, ele já chega elogiando você. Ah, princesa, é o meu príncipe. Diga meu príncipe. Quem sabe eu não estou falando para príncipes e princesas nessa noite. Diga meu príncipe, volte lá, diga meu. Assim diz o Senhor, Deus e teu pai Davi. Davi não era o pai direto dele, é por causa da linhagem. Lá o Petravô, né? Seria o Silva Teixeira da minha linhagem, né? Que é ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Rapaz, não tem 3 dedos de uma frase para outra aqui na minha Bíblia. Agora Deus disse, vai morrer. Por quê? Porque Deus estava anunciando o caminho que ele estava indo. Do jeito que está aí, vai morrer. Deus não disse, eu estou determinando que você vai morrer. Deus está avisando, vai morrer. Desculpe que às vezes eu fico olhando mais para uma. Eu sei que tem algumas câmeras, mas é porque a luz também me incomoda. Sou velho e posso dizer essas coisas, é maravilhoso. A gente pode dizer, tá me incomodando aí. Afasta aqui, aí. Não tá na igreja, já vem a irmãzinha, já ajeita o negócio. Ou no estúdio. Pastor, quer uma aguinha no meio do sermão? Quer uma aguinha? Eu desse, eu tossi, veio 3 pessoas. Eu tossi. Veio 3 pessoas, quer uma aguinha? Você quer uma aguinha? Eu te curarei, depois de 3 dias subirá. Ainda diz, olha que Deus que você serve, o Deus que cuida de você. Deus não é esses adivinhos que diz, olha, o campeão da Copa do Mundo vai ser... Neca, nem água. Porque não sei o quê, porque adivinha, o adivinho, porque isso, porque pode ser. Aí as adivinhações pode, mas não pode. Eu vejo que se eu abrir a porta, vai ter uma rua do lado de lá. Provavelmente, querido. Porque quando você abre a porta, geralmente tem um descampado, um mar, uma praia, uma rua, deve ter alguma coisa. Mas aí, Deus não, ele diz, eu vou lhe curar. E daqui a 3 dias você vai estar dando testemunho que eu lhe curei. Eu vou fazer essa situação, eu vou ajeitar a situação da empresa, eu vou curar o seu casamento, eu vou curar a relação com os filhos, com o marido, com o pai, com o avô, para cima, para baixo, ascendência, descendência, eu vou restaurar a amizade, eu vou restaurar o emprego, eu vou restaurar a sua capacidade lá na faculdade. Não, porque eu tive um transtorno, eu tive uma descompensação emocional, eu estou com o nervo aberto, eu vou controlar, porque Deus é estabilidade. Se tem uma pessoa, não é pecado dizer que Deus é uma pessoa, né? Porque é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, e os 3 são um. Então, dizer pessoa, só que eu acho pessoa tão pequena que eu fico com medo de pronunciar, tá certo? Mas pode usar a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus. Ele está dizendo, eu vou curar. Aí o cara diz, mas ele vai curar e eu vou morrer a semana que vem. Ele diz, não, eu ainda vou dar mais 15 anos de vida.
Olha, se o cara tinha 80 e Deus garante mais 15, olha, tá no lucro. Esse rei aqui não era novinho, não, sabe? Houve uns tempos na Bíblia que se vivia 500 anos, 600, 800 anos. Depois o homem começou a fazer estrago, aí foi diminuindo. Aí teve um tempo que morria gente com 30, 40 anos. Depois aí Deus modulou de novo, o povo se organiza, começa aí subiu, aí até Deus estabeleceu. Até 80 anos é tranquilidade. Depois de 80 anos começa a dar trabalho. Que maravilha, né não? Mas eu vou até os 150, em nome de Jesus, tá bom? Eu conheço um monte de gente que também está com esse propósito. A gente vai fundar até uma associação. A gente pretende ir, só vamos quando a trombeta, em nome de Jesus, quando a trombeta tocar e a gente, ô glória, aí sobe todo mundo, tá certo? Foi não, papai, foi. Acrescentarei 15 anos na tua vida e livrarei a ti e a cidade. Aí Deus, olha só. A única coisa que esse cara queria era ficar bom. Ou não morrer. Não precisava nem ficar bom, mas se não morresse já estava de bom tamanho. Deus disse, preocupe não. Vai ficar bom, vou curar, seja lá na área que for, eu vou curar. Tá entendendo? Eu vou dar mais 15 anos de vida a você, entendeu? Com saúde de Deus. Então devia estar top de linha, pronto para a guerra, porque fosse. Tá? E tem mais uma coisa: sabe aquela guerra? Você está doente, ainda tem aquela guerra, vai vencer também. Olha! Que coisa! Vou entregar o rei da Síria, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Porque, como eu disse, ele era da descendência de Davi. Não era o pai dele. O pai dele, por sinal, era uma peça rara, muito esquisita, viu? Essas pessoas cruel, ímpio. Trouxe todo tipo de idolatria para a Terra Santa, para Israel. Trouxe Deus pagão, trouxe sacrifício que não se pode dizer nem nas mídias. Na igreja a gente pode falar até algumas coisas, mas na mídia... Se bem que não há restrição no que o sacerdote fala. Eu posso falar coisas no YouTube que se um influencer falar, o canal dele cai. Mas nós, como sacerdote, eu não sei como é que eles checam, mas eu já pesquisei a respeito disso, e a inteligência artificial diz, não, os sacerdotes ele tem uma liberdade, porque o algoritmo ele analisa e vê que ele está falando no sentido ministerial, né, de ensino, de pregação da palavra. Então, daí aumenta, é boa essa liberdade? Não, aumenta a responsabilidade, né? Não é fácil você pregar. Pregar termos conceituais, como eu tenho visto, escândalos terríveis aí na internet, né? A pessoa, numa semana é não sei o quê, na outra semana amanhece não sei o quê, eu sou pastor, eu sou pastora, e estrada que é bom, caminhando de mãozinha dada com Jesus, é que a gente não vê muito, né? Então, há diferenças em relação a isso. Não tenho nenhum temor de falar isso, não estou julgando ninguém, não citei nome, não conheço ninguém. Só estou dizendo que o servo de Deus. Então, por amor ao... Aí eu não vou ler o restante, tá certo? É uma história belíssima, você conhece, mas eu posso lhe dizer. Aí ficou aquela dúvida no coração. Será? Será? Porque o desmantelo já estava ruim, ele estava doente, estava muito doente. Mas morrer pior, né? Mas Deus disse, eu vou curar. Eu vou dar mais uma quantidade de ano maravilhoso para você. E essa batalha que você está trabalhando aí com essa guerra aí, eu vou vencer para você. Por amor a mim, por amor, às vezes trava, né? A boca do coroa. Por amor ao teu pai Davi, ao teu tataravô, bisavô, uma ascendência mais antiga, né? Eu vou fazer isso. Será que Deus vai fazer isso? Aí, tem hora que a pessoa, às vezes, passa até do ponto, assim, das coisas com Deus, tem que ter coragem, né? Tem gente que tem. Ele disse, eu queria uma prova. Se eu fosse Deus, ranzinza do jeito que o ser humano é, dizia, rapaz, eu ia te dar, mas você... Confia não, rapaz? Confia em mim não, né? A gente fica... É um insulto você não confiar em mim. Só que Deus não é assim, querido. Toda razão que você tiver, toda maneira que a gente pensa com a natureza limitada, finita, mesquinha de ser humano. Deus é graça, bondade, poder e misericórdia. É diferente. É diferente.
Eu queria uma prova, Deus disse, que prova? Aí ele disse, uma coisa... Rapaz, se tava dizendo que não ia morrer, tava de bom tamanho. Eu queria uma prova. Que prova você quer? Aí eu queria uma prova. Aí ele disse, então Deus vai fazer um sinal no sol, tá bom para você, desse tamanho aí, se for no sol? Aí ele disse, do sol tá bom, né? Porque é uma coisa, a pessoa fazer um sinal no sol. Você quer que o sol vá para frente ou vá para trás? Aí sim, eu falei, Copa, e eu sei que é uma coisa, não tem nada a ver, mas é apenas contextualizando. Quando a pessoa tem segurança e domínio, teve um jogador recentemente que teve um duelo com um goleiro, e o jogador disse: Você quer que eu jogue em que canto? E eu vou fazer o gol. É muita convicção. Quem quiser saber o nome desse jogador, procura. Não é o caso aqui. Só estou dizendo que Deus mandou dizer: Você quer que o sol vá para frente ou vá para trás? Aí o homem pensou assim e disse: Para frente qualquer um pode, né? Basta ficar quieto aqui, o sol tchum, vai para frente. Eu quero que volte, ele vai voltar. E voltou. 15 graus. Eu sou design. 15 graus é muita coisa. 90 graus, 180, né? 360. 15 é 3 da tarde. É muita coisa. 3 da tarde, para você entender o ponteiro, é muita coisa para o sol voltar, né? Mas a NASA já constatou, porque eles sabem, através de medições,